A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 6, que traz por título O Espírito Santo atuante em Cristo. Se preparei, pois aqui o alimento é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E estamos também gravando para juniores, jardim de infância e primários. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo referente à revista dos juvenis. E na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica dos juvenis. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, na quarta-feira já estreou a lição de número 7, pois a lição de número 6 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 17 de outubro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 6 do Juvenis, que traz por título O Espírito Santo atuante em Cristo. Meus irmãos, preste atenção. Sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou fazer dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você poderá realizar com a sua turma, tá bom? E caso você queira a dinâmica digitada e também a explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Juvenis. Lá você terá acesso à nossa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Então veja só, você pode iniciar essa aula realizando a dinâmica com seus alunos, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os alunos. Mas preste atenção, quando você faz as perguntas no início, não é interessante você responder essas perguntas, cabe aos alunos. Ah, pastor, meus alunos são tímidos, ninguém participa. Você também, nesse primeiro momento, não vai responder também. Vai deixar seus alunos pensando. Até porque, quando você faz uma pergunta, o aluno pode até não verbalizar, pode até não participar oralmente, mas ele vai estar pensando na resposta, tá bom? Então, direciona as perguntas, mas você não responde nem você, nem o segundo professor e nem o superintendente. É momento de ouvir a participação dos seus alunos. Esse processo eu chamo de avaliação diagnóstica, o qual você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos relacionado ao título que será estudado, tá bom? Agora, pastor, posso perguntar o que nesse título? Calma, pergunta o seguinte, o que significa Cristo para os seus alunos? Olha, o que significa o Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem a ver com Cristo? E o que Cristo tem a ver com o Espírito Santo? Pergunte também se eles lembram de alguma ação, alguma obra que Jesus Cristo fez, operado pelo Espírito Santo de Deus. Se você for ver, são perguntas que estão dentro do nosso contexto, referente à atuação do Espírito Santo em Cristo. E você que é professor precisa conversar com seus alunos, lançar as perguntas e esperar a resposta para ver. Olha, irmão Júnior tem conhecimento, já a irmã Maria não sabe nada nesse tema. E assim você vai estar discutindo com a sua turma de acordo com o conhecimento que eles têm, tá bom? Vamos dar seguimento. Agora, após a dinâmica, após a discussão, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, o Espírito Santo agindo, atuando em Cristo Jesus. Meus irmãos, entenda o seguinte, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, vivenciou, foi o Espírito Santo de Deus lhe usando, lhe capacitando enquanto homem.
Presta atenção, o Espírito Santo de Deus age na natureza humana de Cristo, pois nós sabemos que Jesus Cristo ele foi 100% homem e 100% Deus. Enquanto Deus, ele não precisa de ajuda, enquanto Deus não precisa se alimentar, enquanto Deus não precisa de poder, de milagre de ninguém, porque ele tem todo o poder. Mas Jesus Cristo, enquanto homem, realizou diversos milagres, e todos esses milagres foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? E veja, até no nascimento de Cristo, o Espírito Santo teve participação efetiva. Você sabe como foi a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus? Ou quando Jesus Cristo foi formado? Você sabe me falar? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Quer saber o seguinte? Já está gostando? Já deixa seu like, viu? Já chega aqui deixando o seu like, porque aqui o alimento é forte. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías capítulo 61, versículo 1. Nós sabemos muito bem que o livro do profeta Isaías é conhecido como livro messiânico, que fala muito acerca de Cristo. E aqui está, por exemplo, uma profecia de Isaías que vai se cumprir na vida de Jesus, o qual o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus. Quando foi que isso aconteceu, pastor? Quando foi que o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus e lhe capacitou no momento do batismo dele? Foi. Calma, eu vou chegar lá. Você tá com pressa hoje, viu? Veja só, vamos dar seguimento aqui ainda. Tem vários pontos, vamos estar abordando detalhadamente. Fica conosco até o final. Agora, a nossa leitura diária. Você sabe que a leitura diária é aquela que nós fazemos de segunda até sábado. Lá no meu Instagram, pega o endereço do meu Instagram aí, por gentileza, PR Giovanni Santos, e do Instagram também do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar com seus alunos nas suas redes sociais, nos seus grupos, e pode fazer até mesmo pergunta. Por exemplo, compartilha a leitura diária de segunda-feira e fala o seguinte: quem pode me explicar essa leitura diária? Quem pode me explicar esse versículo? Quem pode fazer o comentário? O primeiro aluno que comentar algo referente à leitura diária vai ganhar um presente na aula, viu? Isso tudo, irmãos, é para motivar e incentivar a leitura dos seus alunos, tá bom? Segue as nossas dicas. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. O Espírito dava sabedoria a Cristo. Terça, o Espírito revestiu a Cristo. Quarta, o Espírito transbordava em Cristo. Quinta, o Espírito conduzia a Cristo. Sexta, o Espírito não poupou a Cristo de ser tentado. Sábado, o Espírito alegrou a Cristo. No domingo, é o título da nossa lição: o Espírito atuante em Cristo. Meu Deus! Agora vamos para a nossa leitura oficial, que está em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Recomendo fazer leitura coletiva com os alunos, tá bom? Logo após, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 22. Vamos colocar os juvenis para ler a Bíblia Sagrada, porque o povo perece por falta de conhecimento. E é o conhecimento da palavra que faz a diferença. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma o homem. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o Espírito Santo e o nascimento de Jesus. Vejam só. O mesmo Espírito que atuou no princípio da criação do mundo e no decorrer do Antigo Testamento, também revestiu o Senhor Jesus em sua vida terrena, para que ele pudesse concretizar todo o plano divino em favor da humanidade. Veja só, nós vimos o Espírito Santo atuando desde o princípio, pois, como já foi dito aqui, o Espírito do Senhor é quem dava vida à terra, quem dava forma à terra, pois a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Naquele momento, nós já aprendemos, é a mesma palavra que significa chocar. Logo, o Espírito Santo estava se movendo, significa que o Espírito estava gerando vida na terra. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo já trabalhava, já atuava nesta terra. E nós vamos ver agora como foi a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Observe, dando continuidade ao nosso primeiro tópico. Seguinte parágrafo. No seu propósito divino, Deus não deixou acontecer nada por acaso, ou para suprir uma situação criada de última hora.
tudo ocorreu dentro de um tempo previamente determinado. Para esta razão, o Espírito Santo é descrito como o agente da milagrosa concepção de Jesus, desde o primeiro momento, quando o anjo trouxe a mensagem àquela jovem, Maria, comunicou-lhe que seria mãe do Salvador. O Espírito Santo desceu sobre ela e sobre o seu poder Jesus foi concebido. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Preste atenção aqui agora para que você possa conversar com seus juvenis, tá bom? Vou falar até pousadamente. Observe. Irmãos, Jesus Cristo, ele não nasceu da vontade da carne ou do desejo da carne de Maria, muito menos de José. Presta atenção, José não teve participação, José não teve relação com Maria, ou na verdade, Maria não teve relação com José. O que aconteceu foi o seguinte, assim que o anjo Gabriel conversou com Maria, e Maria aceitou a sua missão, o Espírito Santo de Deus, olha, o Espírito Santo de Deus colocou Jesus Cristo no ventre de Maria. Então a concepção de Jesus no ventre de Maria foi por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Amém? Dê para você entender? Então não houve nenhum tipo de relação José com Maria. O Espírito Santo de Deus pegou Jesus, colocou no ventre de Maria, para que Maria pudesse gerar o Salvador da humanidade. É por isso que Cristo não nasceu com pecado original. Muitas pessoas questionam, mas pastor, por que Jesus Cristo não nasceu da vontade de José e de Maria? Porque se assim tivesse feito, Jesus Cristo nasceria com o vírus do pecado. Jesus Cristo também seria pecador. Por quê? Por causa do pecado original. Quando Adão peca no Éden, ele contrai sobre a vida dele e sua família e todos os seus descendentes o vírus do pecado. E isso é passado de geração em geração, chamado pecado original. Mas como Cristo não nasceu da relação de José com Maria, ele não nasceu com pecado original e também não cometeu nenhum pecado durante sua vida aqui na terra. É por isso que falamos que Cristo morreu sem pecado algum. Primeiro, não nasceu com pecado original. Segundo, não cometeu pecado nenhum durante a sua própria vida. Aí você pergunta assim, pastor, quer dizer que eu já nasço pecador? Claro que sim, você já nasceu pecador. Então por isso que eu não vou para o céu? Não. Esse pecado original, Cristo já perdoou todo mundo, desde que você aceite a Ele como suficiente Salvador. Agora a grande questão é o seguinte, nós continuamos pecando. Nós continuamos cometendo pecado. Daí a necessidade de buscar a Cristo. Presta atenção novamente. Por causa do pecado original, ninguém será lançado no inferno. Todo ser humano já nasce com esse pecado. Mas, no entanto, Cristo pagou o preço e desse pecado nós já estamos perdoados. A grande questão é o seguinte, nós continuamos pecando. É por isso que eu, enquanto pastor da Assembleia de Deus, acredito que as crianças que nascem com pecado, as crianças que nascem com o pecado original. É isso aí. Toda criança já nasce pecador porque tem o pecado original. Mas, no entanto, Cristo já perdoou. Logo, todas as crianças, independente de pai cristão ou mãe cristã, essas crianças já são salvas em Cristo Jesus. Agora, quando elas crescerem e tiverem consciência do bem e do mal, elas precisam aceitar a Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados, dos seus atos e as suas atitudes. Amém? Dê para você entender? Ficou em dúvida aí sobre o pecado original? É o pecado contraído por Adão e Eva. Cristo não teve, porque não nasceu da relação sexual de José com Maria. E logo, Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Tá bom? Só deixando claro, o Espírito Santo não teve nenhum contato com Maria não, pelo amor de Deus, viu? Eu vejo gente contando cada coisa que só o sangue de Jesus. O Espírito Santo pegou Jesus Cristo e botou no ventre. Só foi apenas isso. Amém? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte, você está gostando? Se inscreveu no canal? Deixa o seu like, Deus te abençoe cada vez mais, viu? Mas aproveita bem essa oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais.
WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, explicações, vários materiais. Nós enviamos para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro do canal e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista do Juvenis. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o Espírito Santo no início do ministério terreno de Jesus. Observe, o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria também guiou os passos do menino e de sua família e continuaria guiando durante todo o seu ministério. Jesus chegou à idade de 30 anos e foi até o Rio Jordão para se batizar pelas mãos de seu primo, João Batista. Irmãos, entenda o seguinte, Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo de Deus e em todas as fases da vida de Jesus, o Espírito Santo sempre estava do lado de Jesus, lhe capacitando, lhe orientando, lhe abençoando, lhe guardando, lhe confortando, porque ele, enquanto homem, ele precisava, ele dependia do Espírito Santo de Deus para ter essa comunhão com Deus, para ter essa ligação com Deus, ele precisava do Espírito Santo, tá bom? E o Espírito de Deus atuou efetivamente na vida dele, primeiro, porque ele buscava, ele orava, ele consagrava, ele rejeitava o pecado. Então, qualquer pessoa que quer ter comunhão com Deus, quer ter comunhão com o Espírito Santo, precisa viver uma vida de oração, de renúncia e obediência à palavra de Deus. Te pergunto também a sua turma, viu? Vocês têm sido obedientes à voz do Espírito Santo de Deus? Vocês têm lido a palavra de Deus? Vocês têm colocado em prática tudo aquilo que é ensinado na EBD? Não adianta somente ouvir se você não pratica a palavra de Deus. Jesus foi abençoado porque foi obediente à voz do Espírito Santo. Dando continuidade ainda no segundo tópico, destaco o seguinte parágrafo. Você já tomou a decisão de se batizar nas águas? Somos convidados a imitar Jesus em tudo e a nos batizarmos. Também estamos cumprindo uma ordem dele. Passar pela experiência do batismo em águas é, entre outras coisas, um testemunho público que estamos dispostos a obedecer e a imitar a Jesus. Aqui o comentarista ele dá uma parada um pouquinho no assunto para falar o seguinte, você que é juvenil, já foi batizado? Converse com o seu juvenis, viu, professor? Faça esse questionamento. Quem de vocês aqui já foi batizado? Quem ainda falta se batizar, eu falo com relação às águas. Por que isso? Jesus Cristo deu o exemplo. Jesus se batizou. Agora eu te pergunto, se Jesus, que era filho de Deus, se Jesus que não tinha pecado, ele se... Imagina só, você não vai se batizar, crente se batiza. Eu já ouvi várias pessoas falando o seguinte, eu não tenho vontade de me batizar. Eu não vou me batizar porque eu não tenho vontade. E se eu não tenho vontade, eu não sou obrigado a me batizar. Aí você pergunta, pastor, está certo? Não. Irmãos, chega pertinho aqui agora, viu? Irmãos, o batismo não é desejo do coração de ninguém. Você não deve se batizar porque você tem um desejo no seu coração. Ah, pastor, mas se eu não tenho, o que é que eu faço? Comece a conversar com Jesus. Batismo é mandamento bíblico. Irmãos, batismo é mandamento. Eu te pergunto, mandamento faz ou não faz? Cumpre ou não cumpre? Tem que se cumprir. Então, todo cristão que está liberto, que não é mais criança, porque nós não batizamos crianças, mas aquele que não é criança precisa se batizar sim, que é mandamento bíblico. Aí você pergunta, então sou obrigado a me batizar? Não é ser obrigado, é um ato de amor, de comunhão, de libertação. É a sua confissão pública de fé. Não olhe como ser obrigado, mas é seu dever, é a sua missão cumprir com o mandamento bíblico. Presta atenção, se batizar não é desejo, não é vontade, é mandamento. Ah, pastor, mas se eu não tenho vontade, eu vou me batizar? Claro que sim. Peça a Deus, converse com Jesus. Claro que você precisa estar liberto do pecado. Se tem algo na sua vida que te segura, se tem algo na sua vida que você faz ainda que sabe que não agrada a Deus, se liberta, larga, deixa e se batiza em nome de Jesus. Pois Jesus deixou o exemplo, ele próprio se batizou. Imagina só você. Dando seguimento ainda ao nosso segundo tópico, destaca o terceiro parágrafo, onde está escrito:
Logo após Jesus sair da água, ocorreu algo extraordinário. Cristo foi revestido de poder quando o Espírito Santo pousou sobre ele em forma corpórea de pomba. Essa manifestação do Espírito Santo, marcando o início do ministério terreno do nosso Senhor Jesus, seria preponderante ao longo de todo o restante do seu ministério. Observe o seguinte: Jesus Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo cresceu na direção do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo, João Batista. Quando ele está saindo do batismo, o Espírito Santo de Deus, em forma, não é que era uma pomba vindo não, em nome de Jesus, tá bom? Em forma corpórea de uma pomba, veio sobre Jesus Cristo, repousou sobre Jesus, lhe dando autoridade, lhe dando poder enquanto homem. Ali ele foi revestido de poder, que seria muito importante para a sua vida ministerial, esse revestimento de poder que ele recebeu após o batismo nas águas. Ele foi batizado, ao sair, o Espírito Santo vem sobre ele, lhe capacitando para exercer o ministério aqui nesta terra. Daí a necessidade da igreja também, de você que é professor, você que é aluno, nós precisamos ser revestidos de poder para que possamos realizar a obra de Deus segundo a vontade dele. Amém? Pergunta a você, está entendendo? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo, ok? Dando seguimento ao nosso segundo tópico e o quarto parágrafo, veja só. O Espírito Santo esteve presente e atuante na vida de Jesus. É ele quem conduz o mestre ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não estava sozinho naquela situação. O Espírito Santo o guiara e com ele permanecia, lutando junto. Para nós, os cristãos, vencemos as tentações e as ciladas de Satanás. É imprescindível que estejamos revestidos de poder do Espírito Santo. Do contrário, seremos facilmente derrotados. Em outras ocasiões, o Senhor Jesus também foi guiado pelo Espírito para visitar as cidades, a fim de levar o conhecimento do reino de Deus e também para operar milagres. Veja só, o Espírito Santo revestiu Jesus de autoridade, de poder para fazer a obra de Deus. Por isso que eu e você precisamos estar revestidos de poder. Agora preste atenção. Após Jesus Cristo sair das águas, receber o Espírito Santo de Deus para ser revestido de poder, o próprio Espírito de Deus o levou até o deserto para ser tentado pelo diabo, para ser tentado por Satanás, que é a história que nós conhecemos, que está registrado em Mateus capítulo 4. Onde Jesus Cristo foi tentado pelo próprio diabo, mas, no entanto, ele não cedeu à tentação. Você pergunta, pastor, por que Jesus não cedeu à tentação? Será que Jesus não cedeu à tentação porque ele era Deus? Não foi isso. Não. Jesus Cristo ele foi tentado enquanto homem. Enquanto Deus, ninguém consegue tentar. Deus não pode ser tentado por nada nem por ninguém, pelo amor de Deus. Agora, Jesus foi tentado enquanto homem. Foi-lhe oferecido poder, autoridade, riquezas, fama, reconhecimento. São coisas que o homem quer. São coisas que o homem deseja. Então, toda a tentação que Jesus Cristo sofreu foi referente à sua natureza humana. Mas ele, revestido de poder, não cedeu à tentação. Ele não caiu em tentação, porque estava revestido de poder. Você entendeu, Juvenício, como vencer as tentações? Orando, buscando, consagrando, estando cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo resiste às tentações e às provações desta vida. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Capacitando para o exercício do seu ministério. Observe, ao longo do ministério terreno de Jesus, ocorreram muitos sinais extraordinários. Jesus teve um ministério de grande sucesso e que arrastava multidões. Em relação aos sinais que Jesus manifestava, ele nos dá uma grande lição de humildade ao reconhecer que o Espírito Santo o havia ungido para isso. O Espírito Santo foi extremamente relevante no ministério terreno de Jesus e também continuava relevante no ministério da igreja. A unção do Espírito Santo é que pode marcar nossa vida, nos tornando relevantes para a nossa geração. O Espírito Santo atuou em Jesus para dar o testemunho de que ele era o Messias que Israel aguardava e que, no entanto, recusou. Nós, porém, o recebemos e temos o testemunho do Espírito Santo que cremos na pessoa certa. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para trazer liberdade aos seres humanos. Ele veio ao mundo para cumprir o plano divino e dar conhecimento ao homem do caminho eterno.
ao terminar sua tarefa, foi para o céu, mas o Espírito continua conosco a fim de conduzir as pessoas às mansões celestiais. Entenda o seguinte: o Espírito Santo atuava constantemente na vida de Jesus. Eu já disse, Jesus, enquanto homem, realizou seus milagres por causa da direção do revestimento de poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, enquanto homem, foi usado pelo Espírito Santo, lhe dava graça, lhe dava força, realizou diversos milagres. Esse é o segredo, estar próximo do Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, rejeitar o pecado. Por isso que Jesus Cristo foi revestido de poder e continuou nesse revestimento, porque ele não andava pecando, não andava falando mal dos outros, não andava em panelinha, em discussões, não andava mentindo. Por isso que o Espírito Santo, Deus, atuava, agia sobre ele. Da mesma forma, serve de exemplo para mim e para você. Se você quer ter o Espírito Santo na sua vida, lhe dando autoridade, lhe confortando, lhe abençoando, você precisa rejeitar o pecado. Precisa se afastar de tudo aquilo, irmãos, que entristece o Espírito Santo. Você sabe muito bem que nós fazemos atividades que, no entanto, entristecem o Espírito Santo. É por isso que você vai para a igreja e não sente a presença de Deus. Como é que a pessoa quer ir para a igreja, sente a presença de Deus, se passa o dia todo pecando, ouvindo o que não deve, vendo o que não deve, e depois quer ir para a igreja, sentir a presença do Espírito Santo? Não tem como, porque o pecado do ser humano afasta o Espírito Santo na vida da pessoa. Agora, quando você ora, quando você jejua, quando você busca, quando você consagra a sua vida a Deus, o Espírito Santo vai te dar força mesmo, vai te ajudar, vai te confortar, vai te consolar, vai te usar nesta terra em nome de Jesus. Mas, no entanto, precisa ter uma vida digna diante de Deus. No entanto, precisa obedecer à palavra do Senhor. No entanto, tem que se afastar do pecado. Quanto mais eu me afasto do pecado, mais próximo de Deus eu fico. E mais o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar e atuar. Como o Espírito Santo vai trabalhar na mente de uma pessoa que só tem poluição? Como é que o Espírito Santo vai usar os lábios de uma pessoa que só anda com mentira, com fofoca, com disse-me-disse? Não tem condições. Por isso, vigia com o que você vê, vigia onde você olha, vigia o que você ouve, vigia aquilo que você fala, vigia aquilo que você pega. Toma cuidado, porque o Espírito Santo se entristece com as nossas ações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, que traz por título: capacitando para concluir o plano divino. Observe, o mesmo Espírito que guiou Jesus ao deserto estava presente com ele durante o seu momento de angústia no Getsêmani. Foi com o revestimento do Espírito que o Senhor teve condições de sofrer injustiças, ironia, traição, chicotadas, palavras acusadoras, humilhações horríveis por amor aos pecadores. Ele também esteve presente quando Jesus foi levado à cruz para consumar a obra redentora, enchendo-o de amor e misericórdia pela humanidade. O Espírito Santo, também denominado de Espírito de vida, e participou da ressurreição de Jesus. Ele operou sobre o corpo inerte de Cristo, que se encontrava naquela sepultura, e vivificou para o cumprimento dos desígnios de Deus, e provar ao mundo que Jesus, de fato, venceu a morte. O mesmo Espírito de glória que conduziu Cristo aos céus foi enviado para estar presente na igreja, repousando sobre nós, que somos fiéis e amamos e honramos o nome de Deus. Veja só, o Espírito Santo atuou na vida de Jesus em todos os momentos. Nós vemos isso desde a concepção ao batismo, a realização de grandes milagres e maravilhas, até mesmo o momento das dores, das aflições, das tribulações. Tudo aquilo que Jesus Cristo ele passou, o Espírito Santo estava lhe dando força, lhe capacitando a suportar toda dor e sofrimento. O Espírito Santo também é chamado de o Consolador, e estava fortalecendo, estava consolando a Jesus quando está passando por toda dor e sofrimento. Ele estava recebendo ali o cuidado do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, isso acontece comigo, acontece com você. Diante das tuas dores, e diante dos teus sofrimentos, das tuas tribulações, o Espírito Santo, Deus, está do teu lado. É por isso que você está de pé.
É por isso que você não cai. É por isso que você não desiste. Porque o Espírito de Deus está agindo sobre nós, nos fortalecendo, nos guardando, nos alimentando, nos fortalecendo e nos colocando de pé. É por isso que você apanha, você sofre, mas continua adorando. É por isso que você passa por situações adversas, mas continua adorando. Não é porque você é forte, não. É porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Da mesma forma, também podemos perceber que o Espírito Santo foi quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É isso aí. O Espírito Santo atuou em toda a vida de Jesus, irmãos. Na hora da sua morte, consolou, o fortaleceu. Na hora da sua ressurreição, foi quem ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Veja só o poder que tem o Espírito Santo. E da mesma forma, esse Espírito que revestiu Jesus, que fortaleceu Jesus, que ressuscitou Jesus, é o mesmo que foi enviado à igreja em Atos capítulo 2. E ali, a igreja recebeu o Espírito Santo de Deus e foram batizados e começaram a falar em outras línguas. E esse revestimento está para a igreja até hoje. Olha, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2 não ficou restrito à igreja primitiva, mas sim aonde tem pessoas querendo adorar, reverenciar, buscando, acreditando. Até hoje, nós podemos receber o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder para a realização da obra de Deus. Agora presta atenção, nós vamos ser revestidos de poder, receber autoridade do céu. Não é para ficar rodando na igreja, não. Pulando na igreja, não. Sapateando na igreja, não. Vamos ser revestidos de poder para a realização da obra de Deus. Então observe o seguinte, se você vê uma pessoa cheia do poder de Deus, rodando, pulando na igreja, mas não evangeliza, não gosta de orar, não gosta de contribuir, não gosta de trabalhar na obra do Senhor, alguma coisa está errada. Porque na Bíblia Sagrada, todas as pessoas, assim como aconteceu na vida de Jesus, que foi revestido de poder e não parou de fazer a obra de Deus, mesmo sendo rejeitado, humilhado, até mesmo morto, ele não parou de fazer a obra do Senhor. Jesus Cristo não tinha medo. Jesus Cristo também não dava a sua vida como preciosa, estava disposto a fazer a obra de Deus. Por que isso, pastor? Que ele foi revestido de poder. E quem está revestido de poder não tem medo, não para, nem diante das aflições, das tribulações, dos sofrimentos, das perseguições, não para, não por causa das suas forças, mas porque o Espírito Santo de Deus está agindo, está fortalecendo a vida desta pessoa e estar conosco, e o Espírito Santo continua conosco até hoje. O Espírito Santo de Deus continua agindo sobre a nossa vida até hoje, pois o Espírito Santo só será tirado do meio de nós quando a igreja for arrebatada. É isso aí. No momento que aconteceu o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo de Deus vai estar nos levando até as nuvens. Chegando lá, vamos encontrar com Cristo e seremos arrebatados. Você pode dar um brado de glória? Eu falo mais acerca do arrebatamento aqui no meu livro. Não sei se você conhece, é o livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Se você quiser saber direitinho a função do Espírito Santo com relação ao arrebatamento da igreja, recomendo você comprar o nosso livro, tá bom? Está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp, 73981418544. Vem adquirir o livro do pastor Giovanni, porque aqui é bênção pura sem mistura. Agora, sem demora, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o projeto de Deus em resgatar o homem de seu pecado mortal foi desempenhado integralmente pela Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo colaboraram ativamente para que tudo ocorresse de acordo com a soberania de Deus. Em relação ao nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi extremamente relevante, capacitando em todos esses momentos. O Espírito Santo estava conectado com Jesus. O Espírito Santo habitava em Cristo Jesus, ele enquanto homem. É isso que eu quero deixar bastante claro. Jesus Cristo foi homem. É isso aí. Jesus Cristo foi 100% homem. E como homem, ele dependia diretamente do Espírito. Por isso, recebeu o Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo, atuava, se movia, realizava milagres. A sua morte, a sua ressurreição, a sua chamada, tudo isso está ligado diretamente ao Espírito Santo. Muitas pessoas perguntam o seguinte: pastor, o Espírito Santo é a força de Deus? O Espírito Santo é o poder de Deus? O Espírito Santo é a palavra de Deus? Quem é o Espírito Santo? É a força? É o vento? Eu digo, o Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo não é a força de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus.
Ele atua diretamente nos capacitando, nos revestindo, nos dando autoridade, nos usando na palavra, em profecias, em revelações. Tudo isso aqui são obras do Espírito Santo que está conosco. É isso aí, estar com a igreja. Ele veio para a igreja em Atos capítulo 2 e está conosco até agora. E ficará até o momento do arrebatamento da igreja. Agora, quando o arrebatamento da igreja acontecer, o Espírito Santo já não estará mais atuando como atua hoje aqui neste mundo, porque a igreja subiu. E só vão ficar aqui nesta terra as pessoas que vão passar pela grande tribulação. Te pergunto, você quer passar pela grande tribulação? Eu creio que você diz, está amarrado em nome de Jesus. É isso mesmo. Quer saber o seguinte? Gostou dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Já falo o seguinte, viu? Agradeço a você que é inscrito, você que comenta, você que deu seu like, você que é membro. Vocês me ajudam bastante. Esse canal só existe por causa de vocês. Deus abençoe a todos, tá bom? Mas não terminou não, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica que vai te ajudar na aplicação dessa aula. Vamos para a nossa dinâmica. Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 6, que traz por título O Espírito Atuante em Cristo. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E vamos gravar também para juniores, jardim de infância e primários. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira às 9h05, este é nosso vídeo completo dos juvenis. E na mesma quarta-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica da revista dos juvenis. Viu? Lembrando que sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, na quarta-feira já estreou a lição de número 7, pois a lição de número 6 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 17 de outubro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, viu? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6 do juvenis, que traz por título O Espírito Atuante em Cristo. Veja só, nós aprendemos nessa lição que o Espírito Santo participou de diversos momentos na vida de Jesus. E nós vamos trabalhar na dinâmica exatamente essa temática daí, a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Para essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, 2 cartazes semelhantes a isso. Nesse cartaz, você vai estar colocando o seguinte: o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Olha, o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Antes que eu esqueça, viu? Faça o cartaz mais bonito, mais organizado. Mas não pode dar risada dos meus cartazes não, viu? Senão, tô de olho. Então veja só, primeira coisa você vai estar colocando o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Segundo, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Terceiro, o Espírito Santo na morte e ressurreição de Jesus. Nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Você faz 2 cartazes semelhantes a isso. Quando chegar na sua sala de aula, você divide a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai receber um cartaz desse e ele vai precisar pesquisar, estudar para colocar aqui nesses cartazes a atuação do Espírito Santo. O que foi que o Espírito Santo fez no nascimento de Jesus, no ministério de Jesus. Por exemplo, quais foram os milagres que Jesus Cristo realizou, operado pelo Espírito Santo de Deus? Eles vão ter que colocar, pesquisar, estudar. Pastor, eles vão encontrar essa resposta onde? Na revista tem, na Bíblia Sagrada tem. Pode perguntar ao pastor, perguntar ao outro professor, pode fazer a pesquisa na própria revista. Tudo depende do seu tempo. Pastor, os alunos podem fazer pesquisa na internet?
Pode, depende da sua organização. Aqui vai servir, irmãos, como um grande resumo de toda a aula. Se o seu aluno aprender a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, 10 para você. Se aprender a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, 10 para você. E se aprender ainda a atuação do Espírito Santo de Deus na morte e ressurreição, você está de parabéns. Esse é o objetivo da revista. Então, cabe a você fazer essa reflexão com os seus alunos, tá bom? Então, veja só, divida a turma em 2 grupos. Cada grupo recebe um cartaz semelhante a esse. Vai precisar pesquisar, estudar com um pastor, com outros professores, nas redes sociais, na revista, seus próprios conhecimentos, para que possa estar preenchendo aqui situações que comprove. Agora você deve pedir o seguinte: referência bíblica, aonde é que está falando acerca do nascimento, ministério e assim por diante. Ou seja, aqui no ministério de Jesus, eles poderão colocar vários exemplos de milagres que Jesus Cristo realizou, porque assim foi a atuação do Espírito Santo. Você vai estar dando em torno de 5 minutos para que eles possam fazer a pesquisa. Após isso, antes que eu esqueça, deixa eu fazer aqui um convite, viu? Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Quem quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil na revista do Juvenis. Então, veja só, você faz o seguinte, leva 2 cartazes, dá em torno de 5 a 7 minutos para que você possa estar pesquisando, estudando e preenchendo aqui a resposta. Logo após isso, terá um momento de discussão, de apresentação. Se você quiser, você pode levar até uma caixa de bombom, de chocolate, para parabenizar a equipe, que mais colocar exemplos, que mais colocar referências bíblicas. Depende da sua alegria, viu? Depende da sua alegria. Então, a equipe que mais apresentar provas, referências bíblicas, referente à atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, vai ganhar caixa de chocolate, porque você sabe, é bênção pura sem mistura. Você concorda comigo? Quer saber o seguinte? Vai fazer, gostou, vai modificar, irmãos, fique à vontade para modificar. Eu tenho dito, minha intenção aqui é trazer alguma sugestão de atividade para que você possa aplicar na sua turma. Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. E lembrando a vocês, viu, que quiser baixar o nosso aplicativo do canal Descomplicando a Teologia, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa baixar gratuitamente o nosso aplicativo. Ah, pastor, estou com dificuldade para baixar o aplicativo, o que é que eu faço? No final dessa dinâmica, vou deixar um vídeo explicando como baixar. O grande segredo para baixar o nosso aplicativo é quando você clicar no link, você precisa apertar nos 3 pontinhos que fica aqui em cima e colocar para adicionar na tela principal. Feito isso, vai estar baixando naturalmente o aplicativo, tá bom? Mas se tiver dúvida, no final dessa dinâmica, eu vou deixar um vídeo explicando como baixar o nosso aplicativo. Porque você sabe, é bênção pura sem mistura. Lembrando que, se você tiver bastante alunos, você pode fazer o seguinte, em vez de levar um cartaz assim, você pega e corta, olha, corta aqui e dá para uma equipe, uma segunda equipe, uma terceira equipe, que eles vão precisar pesquisar para trazer argumentação, comprovação bíblica da atuação do Espírito Santo, nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Então corta aqui e dá para uma equipe, para uma segunda equipe e a terceira equipe. E depois cada um fará a apresentação, argumentando como foi que o Espírito Santo atuou. E assim, irmãos, é bênção pura para todo mundo. Irmãos, toda atividade ou toda dinâmica, vocês podem fazer qualquer tipo de argumentação, viu? Mas só peço o seguinte, gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Agradeço a você, viu, que é membro, você comenta, você que é inscrito, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. A paz do Senhor, que Deus te abençoe.
Meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link, vai esperar um pouquinho, você vai clicar em instalar, depois vai aqui nos três tracinhos, tá bom? Que tá aqui, ó, nos três tracinhos, como está mandando, adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal, adicionar, pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você está vendo aí, ó? Verificando. Só aguardar aí, ó. AP instalado. Tá vendo? E é só você botar abrir, ou você pode sair daqui e ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações, ó, o meu curso, os vídeos de adultos com a dinâmica, dos jovens com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, o blog diretamente aqui, olha, o blog, clicou, ó o menu, tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó, aceitou, e aqui tem todo o material, tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó, clicou aqui, ó, de adultos, e assim sucessivamente, olha, aceitar tudo aqui, ó, todos os materiais, clicou, você vai ter acesso aos materiais, tá bom? Aqui você tem do nosso Instagram, cursos, tá nosso grupo de informações, ser membro, camisas, tudo isso. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.